Em um cenário onde todos tentam compreender os verdadeiros planos de Donald Trump à frente dos Estados Unidos da América, seus atos parecem muito mais calculados do que aparenta. O anúncio de um tarifaço global, imposto inclusive sobre países aliados, se desenrola com ares de reality show, mas suas consequências são reais e potencialmente devastadoras. A economia global pode estar prestes a enfrentar um de seus maiores abalos desde o colapso de 2008. E tudo isso parece fazer parte de uma estratégia maior. Longe de ser apenas uma excentricidade de um presidente controverso, o tarifaço de Trump carrega um objetivo estratégico claro: desmantelar a ordem econômica mundial tal como a conhecemos. Trata-se de um projeto ambicioso, que visa criar o caos para, posteriormente, permitir que os Estados Unidos emerjam mais fortes. Em outras palavras, Trump aposta no colapso para reconstruir a hegemonia que, segundo ele, foi perdida. A frase clichê que define bem essa lógica é: pode parecer insano e grosseiro, mas está longe de ser tolo. E se observarmos com atenção a história econômica recente, o raciocínio por trás disso se torna mais claro e assustadoramente plausível. Para entender os passos de Trump, é essencial revisitar momentos cruciais que moldaram a ordem econômica mundial atual. As grandes guerras sempre funcionaram como catalisadores de mudanças profundas no equilíbrio global. A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria são os principais marcos desse processo, ambos moldando as regras do jogo internacional. E se Trump busca redefinir esse jogo, ele está seguindo uma tradição: provocar uma ruptura violenta para, em seguida, reescrever as regras a seu favor. Após a destruição causada pela Segunda Guerra, o Acordo de Bretton Woods, assinado em 22 de julho de 1944, foi criado para reconstruir a economia global. Nele, o câmbio foi fixado ao dólar americano, que por sua vez tinha lastro no ouro. Países devastados puderam erguer barreiras protecionistas e acessar o mercado americano para se reconstruírem. No campo militar, o Japão não pôde reestruturar suas forças armadas, mas recebeu proteção militar dos Estados Unidos, que ainda fundariam a OTAN para blindar seus aliados. Esse arranjo funcionou. O mundo viveu um período de crescimento, estabilidade e desenvolvimento de políticas de bem-estar social. Mas o sucesso desse modelo começou a enfraquecer os próprios Estados Unidos. A reindustrialização da Europa e do Japão, somada ao câmbio fixo, deu início à desindustrialização americana. Ao mesmo tempo, a necessidade crescente de dólares para alimentar o crescimento global colocou pressão sobre as reservas de ouro dos Estados Unidos. Em 1971, Nixon pôs fim ao padrão ouro de forma unilateral, encerrando o Acordo de Bretton Woods. Esse movimento provocou instabilidade, mas também uma valorização significativa do dólar frente às principais moedas globais. A nova ordem monetária fiduciária abria espaço para outra transformação. A hegemonia americana passou a depender não da indústria, mas do poder financeiro e do dólar como moeda global. Economistas já antecipavam que o Japão ultrapassaria os Estados Unidos, levando o governo americano a intervir novamente com o Acordo de Plaza em 1985, que desvalorizou o dólar artificialmente e freou o avanço de seus concorrentes. Com o Acordo de Plaza, os Estados Unidos conseguiram estancar a perda de protagonismo para Japão, Alemanha, França e Reino Unido. A economia americana se reposicionava. Ao mesmo tempo em que limitava o crescimento de antigos aliados industriais, Washington enfraquecia o bloco soviético, que entraria em colapso no início da década de 1990, encerrando a Guerra Fria e consolidando uma nova ordem global com os Estados Unidos no topo. Essa nova ordem se alicerçaria sobre os princípios do neoliberalismo. Ronald Reagan e Margaret Thatcher foram os principais arquitetos desse novo paradigma. Tarifas reduzidas, livre fluxo de capitais e câmbio flexível. A globalização avançava de forma irreversível, e a América liderava esse movimento. Os países desenvolvidos já estavam sob controle por meio de acordos como o de Plaza. Agora era hora de expandir os horizontes para os países em desenvolvimento. A promessa era sedutora. Seguindo a cartilha de Washington, esses países poderiam se industrializar e acessar os mercados internacionais. Na prática, isso significava uma nova onda de expansão para as corporações americanas, que podiam explorar mão de obra barata e abrir novos mercados consumidores. Com um dólar valorizado, os produtos americanos ficavam caros no exterior, mas os investimentos e aquisições de ativos tornavam-se mais vantajosos. E foi exatamente isso que aconteceu. O modelo neoliberal garantiu a hegemonia americana por mais algumas décadas,
Mas havia um custo interno. A economia industrial dos Estados Unidos minguava, enquanto o setor financeiro prosperava. Os ricos enriqueciam ainda mais, a classe média perdia espaço e os pobres afundavam na desigualdade. A financiarização da economia americana estava completa. A riqueza se concentrava, os sindicatos enfraqueciam e a indústria era exportada. Por trás desse movimento havia uma lógica perversa, mas racional. A força do dólar facilitava o domínio financeiro global. Bancos e fundos americanos podiam investir em qualquer canto do planeta, sem enfrentar barreiras significativas. A indústria, agora instalada em países como China, México e Vietnã, produzia com baixos custos. O consumo interno se sustentava com crédito barato e importações massivas. O sonho americano sobrevivia, mas com bases cada vez mais frágeis. Enquanto isso, novas potências emergiam. A China, principalmente, avançava com rapidez, tornando-se uma superpotência industrial. A Coreia do Sul seguia o mesmo caminho. Outros países asiáticos também encontravam espaço. A estratégia americana de espalhar a industrialização para preservar sua hegemonia financeira começava a dar sinais de desgaste. Os concorrentes ficavam mais fortes. E com isso, a própria supremacia do dólar começava a ser questionada. Quando Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, o mundo já está profundamente interconectado. As cadeias globais de suprimentos estão consolidadas, as economias estão mais interdependentes do que nunca e o dólar, embora ainda hegemônico, enfrenta críticas e alternativas em ascensão. Nesse cenário, Trump adota uma estratégia que parece absurda à primeira vista: provocar o caos global. Mas essa não é uma loucura aleatória. É uma jogada calculada. Trump entende que a ordem neoliberal, aquela mesma erguida com base na livre circulação de capitais, comércio aberto e desregulamentação, não serve mais aos interesses de uma América que perdeu força industrial e viu crescer em suas desigualdades internas. Ele propõe, então, destruir essa ordem e substituí-la por algo novo. Um modelo onde os Estados Unidos tenham novamente controle absoluto das regras, das negociações e dos mercados. Surge, então, a ideia especulativa do chamado Acordo de Mar-a-Lago, uma espécie de novo Bretton Woods. Um pacto que, em teoria, controlaria o câmbio, desvalorizaria o dólar e permitiria a reindustrialização americana. Para alcançar isso, Trump precisaria destruir pilares fundamentais da ordem atual: o livre mercado, o multilateralismo, a confiança entre nações. O tarifaço global é o primeiro golpe. Impor tarifas até mesmo contra aliados históricos, como Canadá, União Europeia e Japão, demonstra que os Estados Unidos estão dispostos a jogar sozinhos. O multilateralismo, base da diplomacia moderna, é descartado. Em seu lugar, Trump propõe negociações bilaterais, onde a assimetria de poder favorece os Estados Unidos. Num mundo sem regras, quem grita mais alto ou impõe mais pressão sai ganhando. E Trump sabe disso. Seu objetivo declarado é eliminar os déficits comerciais dos Estados Unidos com todos os países. Mas essa lógica é economicamente frágil. O déficit comercial americano é, na verdade, uma engrenagem essencial da hegemonia do dólar. Para que o mundo tenha acesso à moeda americana, é vital para o comércio internacional. Os Estados Unidos precisam importar mais do que exportam. Isso cria uma dependência global do dólar e permite aos Estados Unidos manterem superávites na conta de capitais, com investimentos externos fluindo constantemente para dentro de seu sistema financeiro. Ao atacar os déficits comerciais com tarifas, Trump ameaça essa engrenagem. Ele busca reverter a maré industrial, fortalecer o setor produtivo doméstico e enfraquecer o capital financeiro, mesmo que isso coloque em risco a posição do dólar como moeda global. É um jogo perigoso, uma tentativa de reconstrução nacionalista que colide frontalmente com o mundo globalizado. Porém, sua estratégia é limitada por um fator central: a confiança. O comércio e os acordos internacionais se baseiam na previsibilidade e no cumprimento de compromissos. Quando Trump trai aliados, desrespeita acordos e adota uma postura beligerante, ele destrói a confiança necessária para qualquer novo arranjo global. Nenhum país aceitará entrar em um pacto liderado por alguém que ignora regras, desfaz alianças e impõe condições unilaterais. Isso torna o Acordo de Mar-a-Lago uma utopia autoritária, inviável na prática. A tentativa de Trump de impor uma nova ordem mundial ecoa estratégias do passado, mas sem o mesmo contexto favorável. O Acordo de Bretton Woods surgiu após uma guerra devastadora que arrasou economias inteiras. Os países estavam dispostos a aceitar a liderança americana porque precisavam desesperadamente de reconstrução. Além disso, havia um consenso político e ideológico que aproximava as nações ocidentais. Hoje, o cenário é diferente. As economias estão fortes,
As indústrias estão consolidadas em várias partes do mundo e a interdependência econômica é profunda. O retorno ao modelo mercantilista, onde cada país busca superávites comerciais às custas de outros, simplesmente não se sustenta. As cadeias produtivas estão integradas e qualquer tentativa de rompê-las provoca colapsos em múltiplas frentes. Além disso, há o fator da ascensão de novas potências. A China não é o Japão dos anos 1980. É uma superpotência com capacidade militar, econômica e diplomática para enfrentar os Estados Unidos de igual para igual em várias frentes. A Rússia, apesar de fragilizada economicamente, ainda tem influência geopolítica e energética. A União Europeia, embora dividida em algumas questões, ainda é um bloco com peso relevante. E países como Índia, Brasil e Indonésia buscam protagonismo no cenário global. A estratégia de Trump, portanto, colide com uma realidade mais complexa. O mundo não está destruído. As nações não estão dispostas a abrir mão de sua soberania ou de seus avanços industriais para servir aos interesses de Washington, muito menos sob a liderança de alguém que demonstra desprezo pelas instituições internacionais e pela diplomacia tradicional. O caos, nesse contexto, não gera oportunidades, gera resistência. Países começam a buscar alternativas ao dólar, a firmar acordos comerciais entre si, a fortalecer blocos regionais. A própria China acelera seus projetos de internacionalização do yuan. O euro ressurge como alternativa em determinadas transações. A dependência da moeda americana, embora ainda enorme, começa a ser questionada de forma mais séria. Trump se apresenta como um reacionário, alguém que deseja destruir a evolução em nome de uma nostalgia industrial que já não se encaixa no mundo atual. Seu populismo econômico agrada a uma parte da população americana cansada de ver fábricas fechando e empregos sumindo, mas ignora a complexidade das engrenagens que movem a economia global. A era Trump pode ser compreendida como um ponto de inflexão. Sua política externa agressiva, seu protecionismo radical e sua aversão ao multilateralismo abriram uma brecha irreversível na ordem internacional. Ele mostrou ao mundo que os Estados Unidos podem sim abandonar compromissos históricos, atacar parceiros e agir de forma imprevisível. Essa percepção destruiu décadas de confiança e estabilidade. Como resultado, o mundo começou a se reorganizar. Países buscaram alternativas ao sistema liderado pelos Estados Unidos. A China intensificou seus esforços para estabelecer rotas comerciais e financeiras alternativas, como a iniciativa do Cinturão e Rota e o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços (CIPS), rival ao SWIFT. O yuan começou a ser usado em contratos internacionais estratégicos, como a compra de petróleo. A Rússia e outras nações sancionadas buscaram acordos bilaterais em moedas locais. E mesmo países aliados dos Estados Unidos passaram a questionar sua dependência do dólar. A Europa, diante do comportamento errático de Washington, reforçou seu discurso sobre soberania estratégica, criou mecanismos para contornar sanções americanas, promoveu a cooperação militar independente da OTAN e aumentou investimentos em tecnologia e energia para reduzir sua dependência externa. O mundo, sem romper completamente com os Estados Unidos, começou a se preparar para um cenário onde o papel de Washington seria menor. Esse movimento não se deve apenas a Trump, mas ele foi o catalisador. Ele revelou as fragilidades do sistema, expôs as tensões ocultas e forçou os atores internacionais a repensarem suas posições. A tentativa de destruir a ordem vigente para reconstruí-la sob os moldes do século passado falhou, mas deixou cicatrizes profundas. O futuro aponta para um sistema multipolar, com vários centros de poder, onde a hegemonia absoluta de uma única nação se torna cada vez mais inviável. Nesse novo mundo, a cooperação será uma necessidade, não uma escolha, e os países que insistirem em agir como impérios solitários estarão fadados ao isolamento. A era Trump nos ensinou que o poder, sem sabedoria e sem diplomacia, pode se tornar autodestrutivo. Sua visão de mundo, baseada na força e na imposição, entra em choque com as complexas engrenagens da economia global, e ao tentar restaurar uma grandeza que já não existe, ele pode ter acelerado justamente o que mais temia: o fim da hegemonia americana. A história mostra que toda hegemonia tem seu ciclo. E talvez estejamos assistindo ao fim de uma era, não com guerras ou colapsos, mas com mudanças silenciosas e irreversíveis. O mundo seguirá em frente, mais cauteloso, mais fragmentado, mas também mais consciente de que a arrogância não constrói pontes, apenas muros. Que essa reflexão nos ajude a entender que a verdadeira liderança não se impõe, se conquista, e que o poder só é duradouro quando se alia à responsabilidade, à diplomacia e à sabedoria. Vivemos tempos de transição, e cabe a nós decidir que tipo de futuro queremos construir. Um futuro de conflito e divisão, ou de respeito mútuo e cooperação. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.